o Ergues nas ondas do rádio. Nós gostaríamos de começar, então, perguntando um pouco sobre a sua formação. Eu gostaria de apresentar, então, para vocês a professora de língua portuguesa, Tânia Maria Tassinari Gabi, ou Gabi? Gabi. Então, a professora Tânia vai conversar um pouco conosco. Como é que é a sua formação? Que história é essa? Como assim? A minha formação na verdade, é de rede pública, né, durante todo o fundamental, e depois magistério, primeira turma de letras da Facos, Olha que maravilha. que até hoje continua comemorando, né? Todos os anos a gente consegue ainda reunir toda a turma. E o pós-graduação também eu fiz na Facos, novas abordagens de língua e literatura. E o meu trabalho todo é como professora dentro da escola estadual. Professora, assim a gente fala literatura, parece uma coisa aposta, né? Vamos falar sobre literatura, parece uma coisa bastante óbvia, como se fosse não fosse uma força maior, não é? O que a senhora entende por literatura? O que é isso para a senhora? O que é a literatura para a senhora? Literatura me lembra paixão, né? Eu vejo que faz parte, conta, fala do nosso dia a dia. O escritor sempre vai fazendo estes registros, sem que muitas vezes a gente até se dê conta, como leitor, né, do que tu vem trazendo, desta realidade, deste universo que está presente na obra. E a literatura começou na minha relação com a mãe, e depois como professora, o tempo inteiro nessa busca de despertar a paixão no aluno. Embora fosse escola pública, sempre o trabalho foi feito nesse sentido, e de termos um momento de leitura em sala de aula, todos nós a mesma obra, e isso foi assim gerando alunos e turmas em que o vínculo foi se estabelecendo, o afetivo acabou ampliando em função da literatura. Então, hoje ainda conversando em casa, a minha filha ainda disse isso: mãe, tu sempre foi livro, a gente sempre te viu livro. Eu disse: é verdade. Eu disse: o que eu vou dizer nessa hora? Ela disse: né, tu sempre foi livro, mãe. Eu disse: é mesmo, é verdade, tá tudo tranquilo, é isso aí. Tânia, essa questão que tu pões da escola pública, né? Que maravilha quando nós podemos dar ao público o que é público e o que é de melhor, né? Porque, infelizmente, com uma trajetória de esvaziamento das escolas públicas e da força do que é público, né? Do ensino público, nós acabamos achando assim que uma escola que é mantida por um governo, ela não vai ter a mesma qualidade que é uma escola mantida pela digamos assim, pela iniciativa privada ou uma escola confessional, né? Uhum. Sabemos que tanto as confessionais quanto as escolas privadas, né, que são mantidas de forma privada, elas são escolas que se esmeram pela qualidade. Agora, o nosso ensino público, ele também tem esse esforço, e sentimos assim que o nosso professorado está muito, digamos assim, machucado por diversas questões de carreira, e que às vezes acaba não transformando aquele ambiente fantástico que é dar ao cidadão aquilo que é dele, né, como um momento de transformação social. Você interpreta a atividade com a literatura dentro da sala de aula como uma atividade de transformação social? Completamente. Eu vou te relatar rapidamente. Uma das turmas que eu tive na oitava série na época era constituída basicamente por meninos não leitores. E quando eu fiz a proposta de trabalho, eles ficaram assim meio reticentes. Iniciamos e ao final do ano eles comemoravam. E então eu somei o número de páginas das obras que tínhamos lido, eu chamava eles de Machaedo. Eu digo: meu Machaedo, lemos este ano mais de 300 páginas. O olhar de vitória, de contentamento para alguém que não tinha o hábito de leitura,
foi impressionante, assim, me marcou. E eu vejo que é por aí, que nós, professores, com essas marcas, muitas vezes nos desmotivamos e perdemos o momento ímpar que nós temos nas mãos, né? De poder trabalhar e de tornar a nossa aula atraente, de fazer com que haja esse vínculo, essa cumplicidade com o aluno, né? E esse é o lado triste que eu vejo na educação. Somos todos protagonistas da mesma época, não é, professora? Então, verdade. talvez o educador ele esteja tão chocado com a evolução dos valores do capitalismo, enfim, que vão transformando o ser menos valoroso do que o parecer, né, ou ter, essa força muito grande, ela acaba diminuindo alguns pontos, mas resistimos. E nesse bravamente. ponto de resistência, eu queria já passar para o próximo ponto. Eu não sei se a senhora quer acrescentar mais alguma coisa na sua formação, no seu trabalho, podemos sobre seguir. a literatura. Então, já que estamos falando em parceria, e eu retomo que nós estamos aqui em parceria com a nossa Rádio Momento, Rádio Comunitária de Osório, assim como esse evento, esse curso de extensão da UERGS Litoral Norte, ele foi gerado a partir de uma ideia da Rosane, da Biblioteca Municipal, onde nós estamos tendo todo o apoio e a alegria, não é, de fazer o projeto. Então, falando em parceria, professora, eu gostaria que você tomasse a palavra para nos apresentar a parte que lhe cabe desse latifúndio, que é o livro As Parceiras, daquela mocinha que está começando agora, chamada Lia Luft. Lia Luft, a nossa gaúcha querida. Bom, o livro As Parceiras é um livro apaixonante, né? Foi o primeiro livro publicado pela Lia Luft, dentre tantas obras que nós tivemos o prazer de ter publicado, e desta escritora que também é premiada como uma tradutora, como a melhor tradução técnica, né, nós temos da Lia Luft. E sobre a obra, então, As Parceiras, ela é narrada em primeira pessoa, né? A nossa narradora, então, é onipresente, a narradora personagem Annelise. E a obra foi organizada em forma de um diário, né? Remete a um diário e ocorre, então, de domingo a sábado, uma semana. E nesse período, a narradora, então, transita entre o pretérito e o presente, em flashback, tentando atar as duas pontas da vida. E o fio condutor para tudo isso é a memória. Então, a Annelise busca um chalé na praia para enfrentar o seu passado, para recriar o seu passado e concretizar o caos em que ela está. Porque, na verdade, toda essa tentativa de busca, de encontro com o passado, é a partir do momento em que ela está vivendo, que é um grande caos, um momento de grande infelicidade. E a obra, então, caminha por este lado intimista, tem um ponto forte dentro da psicologia, mas a Lia escreve com tal leveza, com tanta poesia, que esse intimismo acaba leve. Tu consegue sentir prazer em seguir lendo e tu queres ver a personagem no final. Como ela conseguiu, atou realmente as duas pontas ou não. Ficou em aberto, né? O espaço da obra aparece fracionado, na verdade, a descrição, né, desse espaço não faz com que o leitor caminhe por todo o casarão, por todo, né, o sobrado que seria da família, e claro que essa desconexão já é para mostrar mesmo o caos da personagem. E aí, a nossa Annelise faz esta volta ao passado, analisando as 7 mulheres que fazem parte da sua família. Olha só. E mesmo assim, não é uma obra feminista.
né? Ela é uma obra que traz o drama da vida familiar. E essa eu acho que é a grande contemporaneidade da obra, né? Que é as questões familiares que permeiam a vida de todos nós. O pessoal fala muito assim que não dá para fazer coisa muito sensível porque de repente o jovem não quer, não tem sensibilidade. Muito pelo contrário, né? Como é que tem a música aquela acho que é do Renato Russo, que fala que há muito tempo são os jovens que adoecem, né? Exato. Então, quanto mais o jovem é revoltado, quanto mais ele se droga, quanto mais sensível ele é, mais nós estamos o vitimando com esse mundo adulto que nós disponibilizamos para ele, né? Mais fazendo com que ele se torne uma pecinha numa coisa pronta que a gente oferece e ele acaba esquecendo os seus sentimentos, que são muito vivos na época da adolescência, né? Então, esse tipo de literatura, ele certamente não agrada só as mulheres por ser uma mulher pensando. Nós temos quantos agora, aquele livro que se tornou um best-seller, que é o caso do romance lá, como é que é A Culpa das Estrelas? Eu acho que é, né? Estrelas. Que foi uma loucura, assim. Aí é um Romeu e Julieta, né? É um Romeu e Julieta moderno. Aí você pega o que tinha de força no Romeu e Julieta, né? Era aquela paixão da juventude, aquela intensidade, né? O não conformismo, né? É um vulcão de sentimentos. Então, esse tipo de literatura, ele pode sim ter eco, né? Nos jovens, nos rapazes, nas moças, enfim, no sentido de que trata de sentimentos universais, né, professora? A Lia Luft, na sua vida particular, tem todo um lado de humor, de relacionamento em família, com os netos e tal. Mas o olhar dela na literatura pega exatamente esse lado mais psicológico, mais das nossas relações, da nossa dor. E a forma como ela coloca atinge com certeza, né? O jovem transita com facilidade no texto da Lia. Então, voltando ali às personagens, para o pessoal poder se achar, esse livro nós poderíamos comparar a um grande jogo de quebra-cabeça. E a própria narradora, a própria Annelise, fala várias vezes na palavra tabuleiro, né? Quando ela está tentando organizar as suas peças para poder se ver como um todo, né? Inteira. E a grande peça do quebra-cabeça é a avó Catarina. E a avó Catarina, então, possui 4 filhas. Só que essa avó Catarina casou ainda muito jovem, muito inocente, aos 14 anos. E neste casamento é com um homem rude, um homem mais velho. E a Catarina tinha como visão de casamento beijos prolongados e abraços. A outra parte, né, como é colocado pela narradora, era proibida, assim como era proibido falar para crianças de doença e de morte. Então, aqui está o ponto, começa, né, o ponto forte da história, porque o sexo era visto, era comparado, nivelado à doença e à morte. E para a Catarina, foi uma agressão. Ela se sentia invadida, violentada e começou a buscar o refúgio, a fuga dessa dor. E o marido, na verdade, a invadia, né, como a própria Lia coloca, ao longo do dia, muitas vezes. Então, foi criando um trauma, um terror tão profundo que a Catarina buscou o sótão, e o sótão, então, passa a ser um ambiente que permeia toda a história, porque passa a ser um esconderijo. Esse esconderijo é todo decorado de branco, a Catarina se veste de branco e a Catarina busca então ali o refúgio na sua inocência. Mesmo assim, o marido continua rompendo a porta desse sótão, caçando a Catarina pelos corredores, pelo banheiro, e a Catarina então tem vários abortos. E entre esses abortos, ela tem 4 filhas. Então, ali já começa o trauma maior da família, né? O trauma em relação à vida sexual. E a Catarina começa, então, toda uma submersão na loucura. E quantas, né, professora? Quantas mulheres passaram por isso, né? Gerações inteiras
e no mundo ainda hoje, né? E é uma obra dos anos 80, né? Onde a mulher ainda vivia todo um período de insegurança, há toda uma dificuldade que ainda existe na questão do empreendedorismo, na questão profissional, né? E nessa época era marcante, né? Esta realidade envolvendo as mulheres. E, paralelo a isso, toda essa questão sexual, né? Então, né, nesse desfilar de personagens, nós temos a primeira filha, que é a Beatriz, e a Beatriz, no seu casamento, acaba ficando viúva virgem, porque o marido não conseguiu cumprir as suas obrigações, né, matrimoniais, acaba se suicidando. Então a Beatriz retorna ao lar, retorna ao casarão, né? E neste retorno ela busca o refúgio, busca esconder-se na vida religiosa, e ela própria se intitula Tia Beata. E no cuidado, então, com as sobrinhas e no cuidado com a própria mãe, que é a Catarina, né? Que se mantém no seu sótão, olhando a vida através da vidraça, né? Da porta lá do sótão. A segunda filha, a Dora, que é uma pintora, que tem ateliê e adora, parece num primeiro momento que consegue romper essa sina, que consegue ser superior a essa situação toda, porque ela tem mais vitalidade, ela conversa muito, né? E assim, mais independência. Então, a nossa personagem, Anelísia, ela admira a Dora, ela quer ser como a Dora. Porém, com o tempo, ela vai percebendo que a Dora vem de muitos casamentos infelizes, e ela acaba evadindo desta realidade através da pintura, né? Então, ela também foge através da pintura. E a Dora adota um filho, que é o Otávio, que a família diz que é bonito demais para ser homem. Então, essa é a trama, a realidade que envolve. Tá. E além disso, aí então nós vamos para a terceira, que é a Norma. A Norma é a mãe da Annelise e da Vânia, e a Norma tem uma presença etérea, ela é muito semelhante à Catarina e se refugia no casamento. A Norma falece quando a Annelise ainda tem 14 anos, então a Annelise tem que trabalhar também com esta perda, e vai morar junto com a sua irmã, com todos os seus medos, com todos os seus fantasmas, no casarão do sótão. E aí mora com a tia Beatriz, com toda a sua dificuldade, sua secura, e mora junto também com a quarta filha de Catarina, que é filha de um estupro, na verdade, né, num daqueles rompantes do marido. E aí então mora com a tia Sibila. A tia Sibila, que é anã e retardada, conforme diz a Annelise, tem síndrome de Down, que vive na penumbra, que aterroriza e que é, na verdade, quem efetiva a demência das mulheres, quem personifica toda a questão do sexo. Então, neste panorama, circula a nossa Annelise. E nesta semana de reencontro, com todas essas loucuras, com todas estas perdas, com todas essas dificuldades, com toda uma vida de aparência, ela consegue então se resgatar. E encerra quando ela sai ao lado de uma mulher que ela vislumbrou durante toda essa semana, vislumbrava no alto do morro, próximo ao mar, e uma mulher de branco. E ela sobe ao morro, né? Numa das vezes que ela sobe, ela sente o cheiro de alfazema, o mesmo cheiro da avó Catarina. E então ela se dá conta que é a avó, e as duas então descem o morro, fechando então, é quando a Annelise consegue enfrentar a sua realidade, resgatar e assumir a sua vida, tentando organizar o seu caos. Lia Luft, né? Lia Luft, encantadora. Né? É avassalador, é avassalador. Eu lembrei agora do poema da Ismália, né? Quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, via uma lua no céu, via uma lua no mar. Exatamente. Né? Como é que é? Na dor que se perdeu, banhou-se toda em luar, via... Sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. É uma coisa assim, né? Essa da Ismália, não consigo houve um tempo que eu sabia de cor. Houve um tempo que eu sabia de cor. Que eu acho, assim, a dualidade da mulher, né? Entre uma coisa
assim, linda e poética, e lá, brilhando lá em cima nos sonhos, né? E outra escura, submersa, né? Mas que pode estar refletindo algo bonito que você não sabe o que é. Mas, enfim, isso é uma interpretação rápida da Ismália, sim, que sim. me despertou a memória. Professora, eu queria ter sido sua aluna. Querida! Que maravilha! Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre Lia Luft, sobre as parceiras. Eu gostaria que as pessoas fossem na biblioteca, usufruir desse livro. Que trabalho fantástico, que pessoa extraordinária, né? Me fale um pouco sobre a Lia Luft. A Lia Luft, na verdade, ela navegou, né, tanto no conto como na crônica, na poesia, na literatura infantil, também nos ensaios, e suas obras passaram a fazer parte do nosso cotidiano, assim, muito eu assisti as pessoas presenteando aniversariantes com perdas e ganhos, por exemplo, né, que foi um dos livros em que ela trabalhou a parte de contos, a parte de crônicas. E a Lia continua, né, presente na revista Veja, desde 2004, assinando uma coluna. E eu acho que a Lia tem muito desse lado feminino, desse lado profundo, deste lado de análise do ser, deste lado inquietante, e que nos faz querer até o final, que faz com que um livro como Parceiras continue sendo analisado pelas universidades, que tenha todo um olhar positivo da crítica. E eu recomendo as Parceiras e tenho certeza que, assim como eu colocava para os alunos, vocês não vão se arrepender. É um livro apaixonante, é o que eu gosto da literatura. Quando te traz paixão, é aquele momento que mexe contigo e que te leva não só para reflexão, mas como muitas vezes para mudanças na tua vida, no teu comportamento. Sem dúvida. Nós interpretamos assim, eu falava com a professora Naura, né, que essa questão da literatura obrigatória, ela parece assim uma coisa vexatória, uma coisa excludente, né, uma coisa que vai fazer mal, mas se realmente um estudante, independente da idade, nós estamos falando jovens, mas hoje em dia nós, os de lá para cá, né, que Sim. eu já estou com 5.0, temos ido muito para a universidade também, né? Então, sem dúvida, uma pessoa que se prepara lendo esses livros aqui, independente de ser aprovado ou não num processo seletivo, porque sabe fazer conta ou não sabe fazer conta, de verdade vai ser uma pessoa transformada. Vai ser uma pessoa diferente, né? Porque se nós formos considerar todas as obras que a URGS seleciona e coloca na pauta, né, são obras emancipatórias, são obras avassaladoras, assim, na construção. Eu gravei com o professor Guto Leite sobre o Tropicália, do Caetano Veloso, que nós também vamos estar passando o programa durante a Feira do Livro aqui de Osório. E é uma coisa fantástica você ter uma pessoa que se dedica e tem o conhecimento da obra como arte, mas também como objeto construído, né? Assim como você fez esse mapeamento das personagens, o que cada uma representa. Isso aí é uma riqueza, professora. E já entrando no nosso ponto de encerramento, eu quero lhe agradecer em nome da UERGS, em nome assim do curso de Ciências Biológicas, que é o nosso curso que recebe os acadêmicos via vestibular URGS, né? Quero agradecer a sua presença, espero que a senhora aproveite bem a nossa Feira do Livro aqui de Osório, junto com a Biblioteca Pública Municipal, e não tenho assim como resumir o que significa a obra da Lia Luft, apesar de estar escrevendo na revista Veja. Eu preciso dizer isso. Que bom, apesar de estar escrevendo na revista Veja, apesar, né? Mas o artista tem liberdade para transitar onde quer, né? Exato. E eu acho que ela tem crédito para gastar conosco, com todas essas obras que ela nos presenteou e que deixa pedaços dela, né, professor? Suas últimas palavras. Bom, eu quero agradecer. Aqui neste programa. Exato, sim. Vamos deixar bem claro. Eu quero agradecer pelo convite, pela grande oportunidade de me fazer mergulhar mais uma vez, né, numa obra, exatamente como a gente gosta de fazer, né? E agradecer também pela iniciativa. Eu me preocupo muito com estas questões, a questão cultural, a questão de atingirmos
o nosso aluno, a nossa comunidade, e Osório só tem a ganhar, né, com todo este trabalho, e que ele continue, professora, que além, né, este é um projeto, outros com certeza virão, e outros profissionais estarão aqui, porque nesse sentido nós temos vários, né, em Osório, que podem enriquecer e engrandecer um projeto deste nível. Muito obrigado. E desejo aos alunos muito boa leitura, e leitura sempre. O Ergues nas ondas do rádio.